Oh, Jesus! Sim, você ouviu as notícias fascinantes vindas de Israel? Parece que uma luz estranha desceu do céu, acompanhada por um som inquietante que deixou todos sem palavras, até mesmo aqueles conhecidos por sua fé inabalável. Além disso, um terremoto atingiu Jerusalém, colocando a famosa cúpula em risco. Tudo isso acontece em meio ao conflito em Gaza, com as tensões em alta. Esse espetáculo celestial sobre Israel cativou a atenção de todos, desde pessoas comuns até especialistas. É um verdadeiro enigma que, em meio a esses tempos difíceis, Israel tenha se tornado o palco de um evento impressionante na cidade sagrada de Jerusalém, um lugar repleto de séculos de orações e reivindicações contestadas. Mas espere, tem mais. Moradores de Jerusalém estão incrédulos após relatos de Jesus e um anjo caminhando pelas ruas da cidade. Seria um jogo de luzes? Testemunhas descrevem Jesus como radiante, com uma multidão reunida ao redor de sua figura brilhante. Anjos também teriam descido, criando uma cena sem precedentes no mundo moderno. Normalmente, uma história como essa seria descartada como absurda, mas aparentemente existem fotos e vídeos ao vivo feitos por pessoas que estavam presentes. Jesus, a figura venerada no cristianismo, e uma hoste de anjos supostamente apareceram no céu. Essa chegada de seres divinos provocou uma onda de admiração e entusiasmo em meio ao conflito em curso. Que mensagem essa visitação extraordinária carrega? E por que Jerusalém foi escolhida como cenário dentre todas as cidades do mundo? Vamos explorar as possibilidades, desde compará-la com as descrições bíblicas do retorno de Jesus, até investigar se essa figura poderia ser o anticristo ou simplesmente mais um falso profeta. Um dia ensolarado em Jerusalém tomou um rumo inesquecível no Monte das Oliveiras. As pessoas ali testemunharam algo extraordinário que ficaria para sempre gravado em suas memórias. Uma figura radiante, envolta em um deslumbrante manto branco, desceu do céu. Ao redor dessa figura estavam outros seres radiantes, com formas que lembravam anjos. Os primeiros a testemunhar esse espetáculo foram um grupo de peregrinos que reconheceram a figura em inúmeras pinturas e histórias. Eles foram imediatamente impressionados com a semelhança com Jesus. Os cabelos longos, a barba cheia, o olhar intenso. Tudo correspondia à imagem que tanto prezavam. Toda a cena carregava uma aura de encantamento. A própria figura brilhava com uma luz interior, tornando-a ainda mais fascinante. Vivenciar um evento incrivelmente especial em Jerusalém, uma cidade repleta de história bíblica, adicionou uma camada extra de significado. Como se a figura brilhante não fosse suficiente, magníficos anjos, com suas asas reluzindo à luz do sol, materializaram-se ao lado dela. A multidão que testemunhava esse evento incrível foi tomada por uma mistura de alegria e admiração. Alguns choraram lágrimas de felicidade, enquanto outros ofereciam orações silenciosas, transbordando de gratidão por presenciar tal milagre. A notícia desse avistamento extraordinário se espalhou como fogo em palha seca. Pessoas ansiosas para ver com seus próprios olhos acorreram ao Monte das Oliveiras, transformando-o em um vibrante ponto de encontro. As redes sociais fervilhavam com histórias pessoais e fotos. Enquanto algumas imagens estavam borradas, outras capturaram as figuras e os anjos com detalhes impressionantes. Curiosamente, esse não foi um evento isolado. Nos últimos anos, ocorrências semelhantes foram relatadas nos céus de Israel. The language not registered for generation. A language not registered for generation. Os fiéis em Jerusalém têm testemunhado consistentemente essas luzes celestiais, frequentemente acompanhadas pela descida de uma figura semelhante a Jesus e anjos. Assim, seja dia ou noite, parece que Jerusalém ocupa um lugar especial nesse fenômeno recorrente. A Bíblia diz que Jesus deve retornar à Terra. Um dia, assim como ele prometeu antes de ir para o céu, as pessoas esperam por isso há muito tempo, pensando que será um momento de grande felicidade. A Bíblia descreve o retorno de Jesus como um grande evento dramático, com ele voltando de forma poderosa e gloriosa, cercado por anjos. Imagine a surpresa de todos ao ver Jesus e os anjos aparecerem juntos no Monte das Oliveiras. Jerusalém ocupa um lugar especial no judaísmo, sendo considerada a cidade mais sagrada para os judeus. O Muro das Lamentações representa uma ligação preciosa com o antigo templo, e recuperar o controle do Monte do Templo é uma prioridade máxima. O cristianismo também considera Jerusalém sagrada, pois foi lá que ocorreram muitos eventos cruciais na vida de Jesus Cristo, notadamente sua crucificação e ressurreição.
A Igreja do Santo Sepulcro, construída onde se acredita que Jesus foi crucificado e sepultado, tem profunda importância para os cristãos em todo o mundo. No islamismo, Jerusalém é considerada a terceira cidade mais sagrada, depois de Meca e Medina. O Domo da Rocha e a Mesquita de Al-Aloa estão localizados no Monte das Oliveiras. O Monte do Templo possui um profundo significado na tradição islâmica. Os muçulmanos acreditam que o profeta Maomé ascendeu aos céus debaixo do Domo da Rocha durante a jornada noturna. Disputas sobre os locais religiosos de Jerusalém têm acirrado conflitos entre as três principais religiões, provocando guerras, levantes e tensões diplomáticas ao longo da história. Apesar de sua rica história, muitas incertezas permanecem sobre Jerusalém, com questões históricas, arqueológicas e topográficas não resolvidas. Embora Jerusalém tenha moldado eventos históricos significativos, o registro histórico é frequentemente incompleto e as descrições literárias podem ser vagas. Há uma crença de que alguém, talvez Satanás, queira apagar a verdadeira identidade de Israel da história. Essa ideia existe há muito tempo. Recentemente, houve casos em que palestinos destruíram partes antigas de Jerusalém, especialmente perto do Monte do Templo. Essas partes são importantes porque mostram que os antigos israelitas, especialmente os judeus, estiveram lá. Embora todos possam ver essa destruição acontecendo, as Nações Unidas optaram por ignorá-la. A destruição tornou-se tão grave que, alguns anos atrás, congressistas americanos liderados por Eric Corr tentaram fazer algo a respeito. Eles criaram uma lei chamada Lei de Preservação do Monte do Templo para protestar contra as mudanças que os palestinos estavam fazendo no local. Corr e sua equipe queriam parar de dar dinheiro à autoridade palestina. Até que parassem de escavar em locais proibidos, Kanner chegou a mostrar fotos dos danos causados pelas escavações, incluindo o arrasamento de partes do Monte do Templo e a destruição de objetos antigos que estavam lá desde a construção do primeiro templo. Kanner disse que isso era terrível, como atacar algo muito importante para as crenças das pessoas. Ele também disse que parecia que Arat, o líder palestino, queria cortar as conexões entre judeus e cristãos e o local sagrado. A confusão que vemos hoje em Jerusalém reflete, de muitas maneiras, a complexa tapeçaria das religiões em todo o mundo. Pode-se dizer que Jerusalém já funciona como uma espécie de capital religiosa para o mundo todo, e, à medida que nos aprofundamos em seu passado, descobrimos que algumas coisas que pensávamos saber sobre a história de Jerusalém podem precisar de uma segunda análise. Um grande desafio é que Jerusalém foi habitada e reconstruída inúmeras vezes por quase Language Not Registered for Generation anos. Isso representa muita história acumulada, e cada vez que a cidade era reconstruída, as pessoas reutilizavam pedras e materiais antigos, dificultando o trabalho dos arqueólogos para desvendar as camadas da história enterradas sob a superfície. Além disso, Jerusalém, situada em uma colina, Jerusalém torna ainda mais complicado entender seu traçado ao longo do tempo. O formato da cidade também mudou, com vales sendo aterrados e nomes de lugares se alterando. Todas essas mudanças e camadas de história dificultam chegarmos a conclusões definitivas sobre o passado de Jerusalém. Mas mesmo em meio a toda essa incerteza, uma coisa permanece clara. A Bíblia, livro sagrado tanto do judaísmo quanto do cristianismo, oferece uma perspectiva única sobre a importância de Jerusalém. Ela nos diz que Jerusalém detém a chave para a compreensão do plano de Deus para a redenção da humanidade. Ao longo da Bíblia, Jerusalém é retratada como um símbolo da autoridade de Deus sobre o mundo e de seu relacionamento especial com o povo de Israel. É um lugar onde a presença de Deus é sentida de forma poderosa e onde suas promessas ao seu povo se cumprem. Essa ideia tem sido central para a fé dos crentes por milhares de anos, lembrando-os de que Jerusalém é mais do que apenas uma cidade. É um símbolo sagrado de esperança e promessa. Vamos analisar mais de perto uma previsão específica sobre o futuro de Jerusalém. Em Language Not Registered for Generation, os otomanos conquistaram Jerusalém. Exatamente Language Not Registered for Generation anos antes do que uma profecia específica havia sido feita. Eles mantiveram o controle até Language Not Registered for Generation, quando os britânicos assumiram o poder, marcando Language Not Registered for Generation anos ou 8 jubileus. Após isso, Jerusalém entrou em um período conhecido como Terra de Ninguém por um jubileu.
A profecia afirmava que the language not registered for generation, a language not registered for generation, testemunharíamos o resultado deste nono jubileu. Embora Israel tenha se tornado uma nação em language not registered for generation, o controle total de Jerusalém só foi estabelecido em language not registered for generation após a Guerra dos 6 Dias. Durante esse período, Jerusalém era de fato chamada de Terra de Ninguém, exatamente como previsto na época. Como profetizado, ao final do nono jubileu, Jerusalém retornou ao controle judaico, sinalizando o início dos tempos messiânicos. É notável a precisão dessa previsão. Agora, vamos avançar para o 10º jubileu, que nos leva até os dias atuais, terminando em language not registered for generation. Que evento significativo ocorreu em language not registered for generation? O presidente Trump anunciou que os EUA reconhecem Jerusalém como capital de Israel e realocaram a embaixada americana para lá. Mais uma vez, vemos Deus orquestrando eventos para preparar o caminho para o retorno do Senhor. Vale a pena considerar que talvez a presidência de Donald Trump não tenha sido uma coincidência. Talvez Deus o tenha colocado no cargo justamente por esse motivo, entre outros. Ao longo da história, vários presidentes, como Harry Truman em Language Not Registered for Generation, apoiaram Israel. O reconhecimento de Israel como nação independente por Truman estabeleceu um precedente crucial. Com todos esses acontecimentos notáveis, é evidente que Deus está preparando o terreno para o retorno de Jesus Cristo, muito mais próximo do que poderíamos imaginar. Muitos de nós acreditamos que Jerusalém, em especial, possui um significado espiritual único como epicentro da terra. Essa crença tem origem na história antiga, quando Melquisedeque, rei de Salém, renomeou a Jerusalém. Melquisedeque, considerado o primeiro rei de Jerusalém, é considerado por muitos como a mesma figura que mais tarde se tornou Jesus Cristo. Jerusalém é onde o nosso Messias caminhou sobre a terra, onde se sacrificou pelos nossos pecados, onde ressuscitou triunfantemente dos mortos e onde ascendeu aos céus. É também para onde foi profetizado que ele retornará para reinar. Considerando os recentes eventos miraculosos, a importância contínua de Jerusalém ao longo da história e o plano divino do Senhor, podemos ver um caminho claro que leva à salvação. As trombetas simbolizam coisas diferentes dependendo da posição de cada um diante de Deus. Para os crentes, elas sinalizam o início de tudo o que esperamos e nos foi prometido, um caminho para a salvação e todas as suas bênçãos. Mas para aqueles que se opõem a Deus, as trombetas anunciam um julgamento violento e o fim dos planos humanos que o desafiam, o evento mais crucial antecipado. Para os crentes, a segunda vinda de Jesus Cristo é um evento crucial que marca um momento decisivo na história, quando Jesus retorna como o governante supremo, estabelecendo o governo de Deus na terra. Antes disso, porém, haverá batalhas e julgamentos a serem superados. Hoje, vamos nos aprofundar nesse evento crucial, o retorno de Jesus Cristo para restaurar o governo de Deus na Terra, um momento seminal na história do universo. Vamos explorar essas passagens sob as perspectivas de Marcos e Lucas. Marcos' Language Not Registered for Generation pinta um quadro vívido dos eventos que precedem o retorno do Filho do Homem. Descreve um tempo de grande aclamação, com o sol escurecido, a lua retendo sua luz e as estrelas caindo dos céus. Os poderes dos céus tremerão, sinalizando a chegada iminente do Filho do Homem em toda a sua glória. Ele enviará seus anjos para reunir seus escolhidos de todos os cantos da terra e além. Da mesma forma, Lucas' Language Not Registered for Generation apresenta uma narrativa convincente dos sinais que anunciam o retorno do Filho do Homem. Fala da angústia entre as nações, com pessoas dominadas pelo medo e pela expectativa do que está por vir. Os mares rugirão e os corações dos homens falharão ao testemunharem o abalo dos poderes celestiais. Mas em meio ao caos há esperança, pois quando esses sinais começarem a se revelar, será um sinal para erguermos a cabeça e olharmos para cima, pois nossa redenção está se aproximando. Ambas as passagens oferecem imagens poderosas de convulsão cósmica e intervenção divina. Elas nos lembram de permanecer vigilantes e esperançosos, sabendo que, apesar da turbulência, o retorno de Jesus Cristo traz redenção e salvação para aqueles que creem. Lucas sempre tem sua própria maneira de explicar as coisas, o que é muito interessante. Portanto, esses 3 trechos nos dão uma boa visão geral desse período, abrangendo a maior parte dos eventos importantes.
Há sinais no céu que geralmente associamos ao sexto selo, em Apocalipse Language Not Registered for Generation. Language Not Registered for Generation. Language Not Registered for Generation. E esses sinais surgem logo após um período difícil chamado tribulação. Muitas vezes pensamos que o quinto selo é quando as coisas ficam realmente difíceis, com muitos santos sendo perseguidos. Se você folhear Apocalipse, encontrará a passagem logo antes do sexto selo. Há também menção a uma grande transformação, especialmente nos céus, mas acontece que a terra também sente um forte tremor. Em todos os três lugares, é mencionado como as pessoas na terra reagem quando percebem que Jesus está vindo. Elas reagem de forma bastante negativa, lamentando, lutando e sentindo muito medo do que está por vir. Outro ponto importante é Jesus aparecer em uma nuvem, um tema recorrente na Bíblia, que é mencionado várias vezes, como algo que devemos esperar. Logo no início do programa, você ouvirá uma trombeta alta, ou talvez um grito, como quando Jesus envia seus anjos, conforme descrito em Mateus. Language not registered for generation. Language not registered for generation. E então, há a reunião dos santos, os escolhidos de todos os lugares, que é outro evento importante mencionado aqui. Portanto, temos uma boa ideia do que vai acontecer durante esse período. Muito bem, para nos aprofundarmos um pouco mais, vamos para Apocalipse, especificamente o capítulo Language Not Registered for Generation, logo após a parte sobre as duas testemunhas. Preciso mencionar isso porque esta palestra é uma espécie de continuação da série de 7 partes que acabei de concluir. Então, no final dessa história, as duas testemunhas voltam à vida e o que fazem? Encontram-se com Cristo nos ares. É isso que acontece quando Cristo retorna. Agora, vamos nos concentrar na 7ª trombeta. Lembrem-se de como mencionei em minhas palestras que o versículo Language Not Registered for Generation serve para retomar a linha do tempo, que foi interrompida no final do capítulo Language Not Registered for Generation, devido a alguns detalhes nos capítulos Language Not Registered for Generation e Language Not Registered for Generation. Language Not Registered for Generation. Language Not Registered for Generation. São como notas laterais, mas importantes para a compreensão de toda a história e do Apocalipse. Apocalipse. Language Not Registered for Generation. 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 Diz o seguinte: Então o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve grandes vozes no céu, dizendo: Os reinos deste mundo agora pertencem aos nossos. O Senhor e o seu Cristo reinarão para sempre. Os Language Not Registered for Generation anciãos, sentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se com o rosto em terra e o adoraram, dizendo: Damos graças a ti, Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que és e que eras, pois assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. As nações se enfureceram, mas a tua ira chegou. Chegou a hora de julgar os mortos e de recompensar os teus servos, os profetas, assim como o teu povo santo e todos os que temem o teu nome, do menor ao maior. Chegou também a hora de destruir todos os que causaram destruição na terra. Então, no céu, o templo de Deus foi aberto, e a arca da aliança pôde ser vista lá dentro. Houve relâmpagos, estrondos, trovões, um terremoto e uma grande tempestade de granizo. A 7ª trombeta serve tanto como proclamação, quanto como praga. Os relâmpagos, trovões, terremotos e granizo que a acompanham soam bastante ameaçadores, como uma praga de fato. Mas ainda há mais por vir. 7 taças da ira de Deus, para ser preciso. A 7ª trombeta marca o retorno de Cristo e o início da ira de Deus. O reinado sempre me intrigou. Como Deus planejou tudo isso, anunciando tudo. Mas ainda há muitos problemas pela frente. Agora, aqui está uma pergunta que me intriga. Quanto tempo durarão essas 7 últimas pragas? A verdade é que não sabemos. Se você olhar nos capítulos Language Not Registered for Generation e Language Not Registered for Generation, nos quais não vou me aprofundar agora, não encontrará nenhuma indicação de tempo. Apenas diz que uma coisa acontece depois da outra 7 vezes. Para as 7 pragas parece que elas acontecem em sequência, uma após a outra, mas a duração não é especificada.
Um palpite razoável seria um ano para todo o conjunto, considerando a ideia de que um dia simboliza um ano no contexto do dia do Senhor, mas isso não está explícito. Então, teoricamente, elas poderiam acontecer em um dia, mas provavelmente não. Portanto, quanto tempo? Seu palpite é tão bom quanto o meu. Todos esses eventos levam ao retorno de Cristo. É como nos velhos tempos da guerra, quando enfraqueciam o inimigo antes de lançar uma invasão total. Eles instalavam canhões e bombardeavam o inimigo à distância antes de enviar tropas. Em termos de tropas terrestres, é isso que essas 7 últimas pragas fazem. São como um prelúdio de coisas terríveis. A água do sol se transformando em sangue. Calor escaldante, escuridão e dor. O secar do Eufrates para abrir caminho para os reis do Oriente. E, finalmente, a 7ª praga é um terremoto massivo. Vamos dar uma olhada mais de perto nela. É o grande final, a 7ª taça, ou última praga. Então, o 7º anjo derramou sua taça no ar, e uma voz poderosa ecoou do templo do céu, do trono, declarando: Está feito. De repente, houve estrondos, trovões e relâmpagos, e um terremoto colossal sacudiu a terra como nunca antes, superando qualquer evento sísmico na história da humanidade. Este terremoto não foi apenas um tremor localizado. Ele abalou o globo inteiro. É como se o próprio Deus tivesse estendido a mão, colocado uma mão de um lado do Equador e a outra do lado oposto, provocando um tremor colossal. Nada parecido jamais aconteceu antes. Como resultado desse tremor cataclísmico, a grande cidade desmoronou em 3 partes. Cidades ao redor do mundo caíram. A grande Babilônia, representando tudo o que se opõe a Deus, enfrentou sua ira de frente. Ilhas desapareceram nas profundezas e montanhas pareciam sumir dos céus, enquanto pedras de granizo, tão pesadas quanto um talento cada, caíam sobre a humanidade. Sim, é uma cena impressionante. Em Apocalipse, Language not registered for generation. Language not registered for generation. Vemos que, apesar do terremoto massivo, as pessoas começam a amaldiçoar a Deus por causa das gigantescas pedras de granizo. É quase como se fosse seu último suspiro antes de serem esmagadas. Não estou brincando, mas é assim que parece. O interessante é a semelhança com a 7ª trombeta. Há um grande anúncio e então tudo acaba. No capítulo Language Not Registered for Generation, falava-se sobre todo o mundo se tornar o reino do Senhor. Aqui, temos outro grande anúncio, seguido por mais terremotos e granizo. Aposto que haverá mais trovões e relâmpagos também. É como se começássemos e terminássemos com um grande espetáculo. É difícil compreender a imensidão da destruição e do caos. É um sinal do imenso poder de Deus, tudo para mostrar a vinda de seu Filho e preparar o terreno para o grande final. Imagine Cristo descendo sob aplausos, o som de um arcanjo e o som de uma trombeta anunciam sua chegada, enquanto aqueles que creram nele e faleceram ressuscitam, transformados em seres imortais e perfeitos, brilhando intensamente. Então, aqueles que ainda estão por perto, muitos em um lugar seguro aguardando por este momento incrível, também se transformarão. Juntos, encontraremos Cristo quando ele voltar. Não é como o que você vê nos filmes, chamado arrebatamento. É uma ressurreição, a primeira e a melhor, como diz Isaías. Language not registered for generation. Language not registered for generation. Trata-se de trazer boas novas, curar corações partidos e libertar cativos. É o início do tempo maravilhoso do Senhor. Muito bem, o que Jesus disse no livro de Lucas foi sobre o início de sua missão. Agora, vamos ver o que vem a seguir. Começando pelo versículo Language not registered for generation, de Isaías. Language not registered for generation. Language not registered for generation. Onde fala sobre o dia em que o julgamento de Deus virá. Veja, Jesus primeiro anunciou as boas novas, o ano da graça do Senhor, mas depois menciona o dia em que a justiça de Deus virá. É aí que falamos sobre julgamento, todas as coisas pesadas, para consolar os tristes. Na verdade, é mais como dar consolo aos que estão de luto. Em Sião, ao explorarmos essas discussões, fica claro que Jesus não é apenas uma figura histórica ou um ícone religioso distante. Ele está intimamente envolvido no desenrolar da história da humanidade, desde a sua primeira vinda até o seu retorno prometido.
O que vimos nessas profecias é ao mesmo tempo inspirador e, para alguns, aterrorizante. A ideia do fim dos tempos pode ser assustadora, mas em meio a todo o caos e incerteza, há uma mensagem de esperança e segurança. A missão de Jesus não era apenas pregar, mas oferecer salvação e redenção a todos os que creem nele. E sua promessa de retornar não é algo a temer, mas sim um farol de esperança para aqueles que confiam nele. Portanto, se você está se sentindo ansioso com o fim dos tempos, lembre-se de que Jesus está com você a cada passo do caminho. Ele já venceu o pecado e a morte e voltará para fazer novas todas as coisas. Não deixe o medo paralisá-lo. Em vez disso, deposite sua confiança em Jesus e em seu plano para o futuro. Creia nele não apenas como uma figura histórica, mas como seu Salvador e Senhor. Deixe que seu amor e graça o preencham de paz, sabendo que não importa o que aconteça, você está seguro em suas mãos e, enquanto aguarda seu retorno, viva cada dia com fé e propósito, compartilhando sua mensagem de esperança com os outros. Os tempos do fim podem ser incertos, mas uma coisa é certa: Jesus voltará e aqueles que creem nele não têm nada a temer. Portanto, abrace sua promessa, mantenha-se firme na sua fé e aguarde o dia glorioso em que ele retornará para restaurar todas as coisas.